Bom, gente, já está aqui conosco para abrir aqui as entrevistas nesta terça-feira o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Professor Daniel Arão, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes e videntes também do Faixa Livre. É isso, eu quero agradecer aqui, professor, a sua presença aqui. Aliás, a gente está no meio de um feriado, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está de volta, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem mais um feriado amanhã, né, professor? Dia 23, dia de São Jorge, dia de folga, mas a gente já está aqui a pleno vapor aqui, trazendo os temas importantes do nosso país. Enfim, eu agradeço muito o senhor fazer essa pausa aí no seu feriadão para conversar com a gente sobre assuntos importantes aí do quadro da política nacional e não só, né? Tivemos aí ontem essa notícia da morte do Papa Francisco, daqui a pouquinho a gente vai repercutir aqui. Antes disso, professor, eu queria começar o nosso papo pedindo uma avaliação sua a respeito do que a gente tem nesse governo do presidente Lula, né? Um governo que a gente sempre reforça aqui, de amplíssima aliança, que tem tentado colocar ali os interesses que estão em jogo, especialmente, acima de tudo, os interesses da alta burguesia, que parece que protagonizam esse governo. Lamentavelmente, é o que a gente vem observando ao longo dos últimos tempos, né? Um governo que ultrapassa aí 2 anos e 3 meses, chegando a 2 anos e 4 meses, mas que tem dado resultados muito tímidos em relação à necessidade da gente ter uma mudança do cenário do quadro da política nacional, com os trabalhadores da base da pirâmide no protagonismo, enfim. Um governo que enfrenta uma série de resistências, vem perdendo popularidade ao longo dos últimos tempos e agindo ali para tentar recuperar a confiança dos brasileiros. Eu queria uma posição sua, professor, uma análise a respeito do momento que o governo Lula enfrenta, ainda mais uma situação como essa, o governo enfrentando aí a oposição bolsonarista que pede a anistia. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar esse tema, aliás, aqui no programa, mas como é que o senhor avalia esses 2 anos e 3 meses do governo Lula até aqui, professor? Olha, eu penso que a gente já tem aqui comentado algumas vezes essa problemática do governo Lula, né? Eu acho que esse terceiro governo Lula, o Lula 3.0, eu penso que as grandes virtudes do governo Lula foram, inquestionavelmente, ter podido derrotar, né, o Bolsonaro, a ameaça bolsonarista, né, que depois se evidenciou, né, os homens estavam ali preparando um golpe de Estado e ia correr muito sangue no Brasil, né? Então, ele ter vencido, isso já passaram-se 2 anos e pouco, mas nunca deve ser esquecido, né? Em segundo lugar, eu acho que um outro aspecto positivo do governo Lula foi ter retomado todas as suas políticas que ele havia fixado nos 2 primeiros mandatos, né? Em particular, a questão do reajuste do salário mínimo um pouco acima da inflação e outras políticas de distribuição chamadas compensatórias, né? Que, embora não alcancem toda a extensão das camadas populares carentes, né? Já vista que temos ainda aí um contingente enorme de pessoas com fome, né? Cerca de 38, 39 milhões de pessoas, porém, em outros estratos foram agraciados por essas políticas compensatórias, e isso é um fator que não pode ser subestimado. No entanto, eu penso que o problema principal, 2 problemas principais, a meu ver, permanecem, né? Com muita cuidado, né? Em primeiro lugar, eu penso que certamente o Lula foi eleito com base numa frente muito ampla, né? Porém, a verdade é que essa frente tem sido estendida, né? Depois da posse do Lula, houve vários movimentos que se desdobram até os dias de hoje, de fazer com que entrem no seu ministério políticos e lideranças que não tiveram nada a ver com a sua eleição, foram contra a sua eleição, né? O PP foi um partido que tomou posição contra a eleição. E um dos seus caciques principais, o Arthur Lira, né, um homem nefasto, né, para a política brasileira, ele representa toda essa gama de políticos carcomidos, né, que vivem de
de troca de favores, clientelistas, né? E esse homem, inclusive, viajou recentemente com o Lula para o Japão, né? Quer dizer, então, o Lula 3.0 está ampliando essa frente, né? Integrando à sua custa, não é? Porque essa integração nunca é neutra, né? Em termos de resultados. Integra e a gelatina à frente vai se tornando uma gelatina que não tem personalidade, né? Então, eu penso que esse é um dos primeiros... Essa opção, né, de fazer o seu governo repousar, não na frente que o elegeu, mas numa ampliação dessa frente, tentando integrar grupos que foram insensíveis à sua campanha ou foram hostis à sua campanha, né? Essa tentativa, visando naturalmente a desarticular as oposições, acabou desfigurando o governo, né? Eu acho que isso é que se reflete nas pesquisas de opinião pública, né? Já não se sabe, já não se distingue exatamente quem é quem, né? Porque há um tal amálgama de posições, né? E de personalidades e de políticas que refletiram agora, por exemplo, nessa votação, nesse requerimento, né? Para que se votasse com urgência o projeto da anistia, né? Uma grande parte dos relacionados nessa lista aí fazem parte nessa lista que assinou o requerimento, né, para que a anistia fosse votada imediatamente pelo plenário como um assunto prioritário, regime de urgência, como se chama no vocabulário parlamentar. O grande número dos políticos que assinaram esse requerimento pertencem à base do governo. Quer dizer, e que era claramente contra essa decisão. De sorte que você tem aí uma esponja, não é? Essa capacidade de absorver todos, e isso acaba atingindo o núcleo, não é? da imagem do governo, que fica desfigurado. Um outro aspecto muito importante é a decisão, né? A decisão do governo de não recorrer à sociedade. Porque muitos analistas aí apontam o fato de que, pela legislação criada, pelos avanços que o Congresso registrou nos últimos anos, quem governa não é mais o governo, né? É o Congresso, né? O Congresso que tem como atribuições básicas, né, aprovar legislações e fiscalizar o governo, virou um governo B, né? Porque um grande número de emendas aprovadas no Congresso são impositivas. Quer dizer, é uma situação esdrúxula, é uma situação completamente inusitada, né? A gente já não tem um presidencialismo de coalizão, um termo cunhado por um analista político, né? Mostrando que o governo só se efetiva no Brasil, né? O governo só se efetivaria na medida em que ele compusesse alianças com partidos que às vezes não comungavam dos seus princípios, das suas posições, etc., das suas propostas. Não, a gente tem agora um governo bifronte, não? Você tem o governo, ele foi eleito pelo povo para governar, e quem governa são os deputados. Quer dizer, e esse é um imbróglio, não é? Que tem sido, muitas vezes, tem sido resolvido provisoriamente, não é? E parcialmente pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dino, não é? Que tem atuado com muita coragem, sempre barrando, né, os propósitos eivados de corrupção desses deputados que aprovam emendas particularistas, sem nenhuma visão de conjunto. Eles não pensam no Estado, eles não pensam no país, eles pensam na sua localidade, na sua pequena base eleitoral, né? E eu acho que o Lula
teria latitude nessa e em outras questões de recorrer à sociedade, conclamar a sociedade para apoiar o governo. Afinal, a sociedade elegeu o governo e o governo não está conseguindo governar, mas isso não passa pela cabeça, não é, do governo, do Lula, dos seus ministros. Não é? Você recorrer ativamente, isso é um recurso sempre utilizado por presidentes da República que se sentem emparedados ou ameaçados por um Congresso hostil. Recorrer à sociedade, né? Para que ela defenda o governo que ele elegeu, abrindo um debate político público, né? Evidenciando os conflitos, né? que estão existindo, e as bases políticas e econômicas desse conflito. Mas a ideia não é essa, a ideia é a conciliação, não é? Quer dizer, uma ideia de democracia distorcida, né? Que a democracia é a harmonia, a conciliação. A democracia é o território do conflito, eu sempre tenho dito isso aqui, né? É de um conflito regrado por leis, né? Mas é de um conflito que não é violento, né? Mas é um conflito, né? É um conflito que se exprime através do choque das posições. E, em vez disso, você tem, né, a progressiva hegemonia de uma visão gelatinosa, né? De uma visão que desfaz os ângulos, né? Que desfaz, que pulveriza os conflitos. E essa viagem foi muito simbólica, né? O Lula levando o Arthur Lira, né? Que é uma figura nefasta, eu digo mais uma vez, porque ele representa todo esse atraso, né? Porque não se trata nem de um homem que tem uma posição política clara, né? Ele vai ali, né? Como o MDB antigo, né? Quer dizer, aquela gelatina, né? Que está sempre agarrada em posições de poder e desfigura a luta política, né? Dilui a luta política. Então, eu penso que os problemas permanecem e eles são preocupantes do ponto de vista da campanha eleitoral de 2026. O Lula permanece como grande líder popular, sem dúvida, né? Há uma memória positiva dos seus primeiros governos, sobretudo, né? É um homem que realmente é conhecido, né? E não tem sido fácil imaginar alternativas, inclusive porque ele se caracteriza, como todos os líderes do seu tipo, por um personalismo excessivo, né? Por um personalismo muito forte e não permite, não autoriza, não prepara, não forma, né? Líderes alternativos, né? Que existem, né? E que poderiam estar sendo preparados para uma alternância, mas não, o que prevalece é uma visão muito personalista. E isso, bom, mas apesar disso, dessa popularidade que lhe resta, como você observou, ela tá enfrentando um problema agora, né? Contrataram um novo marqueteiro lá da Bahia, né? Isso é muito engraçado, né? Quer dizer, essa política que pensa que vai resolver seus problemas através da inteligência dos marqueteiros. Em todo caso, isso é uma característica, né, da luta política atual. Então, se chamar ao homem, que é um homem, inclusive, que tem uma inteligência, a gente tem visto através das entrevistas que ele dá, uma inteligência muito ampla, né, desses procedimentos necessários e tal. Bem, mas então, aí a ideia é sempre essa, né? O governo está declinando porque a comunicação não está boa, porque as pessoas não sabem o bem que o governo está fazendo para elas. Né? Quer dizer, a gente fica enredado numa situação que é preocupante, né? Que é preocupante as eleições de 2026. Foi uma ideia que ganhou muito espaço ao longo dos últimos tempos, essa de que o problema do governo era a comunicação e não a política, porque a grande questão que se coloca é essa, né, professor? Parece que o governo esqueceu, ou o presidente Lula esqueceu que aquela máxima da política que não dá para se governar em grande aliança, né? Uma coisa é você ganhar as eleições construindo essa grande aliança. Agora, governar com todas essas pressões ao redor é muito difícil. A gente tem visto isso na prática ao longo desse governo Lula. Professor, eu citei ainda há pouco... Eu insisto, Anderson,
eu insisto num ponto que eu tentei defender aqui na minha intervenção, na minha primeira intervenção, que a grande aliança que elegeu o Lula está sendo ultrapassada no governo Lula, porque o Arthur Lira não fez campanha para o Lula. Vários ministros de Estado não fizeram campanha para o Lula, foram hostis ao Lula. Quer dizer, então, é uma aliança que extrapola e muito aquela que protagonizou a campanha eleitoral de 2020. Muito bem colocado. O Arthur Lira, além de não fazer campanha para o Lula, muito pelo contrário, ele fez campanha para o Jair Bolsonaro, posou com a camiseta lá do Bolsonaro antes das eleições, enfim. O senhor coloca muito bem, o Lula ampliou o alcance dessa aliança que ele construiu para ganhar as eleições. Agora, eu citei ainda há pouco essa situação envolvendo o debate sobre a anistia, o senhor falou lá sobre o requerimento pedindo a urgência da discussão dessa pauta lá na Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, foram 146 deputados da base do governo, entre os 262 ou 264 que votaram favoravelmente a esse pedido de urgência. A matéria lá, produzida pelo Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL lá na Câmara dos Deputados. PL, partido do Jair Bolsonaro. Agora, parece, professor, que, pelo que tem sido dito lá em Brasília, tenta-se construir uma proposta de conciliação em torno desse tema da anistia, uma alternativa que passaria pelo estabelecimento de penas menores ou, ao perdão, aqueles baderneiros que tiveram participação menor no 8 de janeiro, que não destruíram patrimônio público, enfim, mas sem que isso beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a intenção da proposta inicial, da proposta original de anistia lá, feita pelo PL, ou seja, busque-se ali um grande acordão para se estabelecer essa anistia, acordo esse que é produzido com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o próprio Hugo Mota tem participado desse diálogo, enfim. Professor, o que dizer sobre essa tentativa de acordo, a construção dessa proposta de consenso que debate o tema da anistia no nosso país? Como é que o senhor vê essa construção? Olha, eu acho que isso senhor, poderia ter sido arquitetado antes, né? Antes que essa coisa desaguasse como desagou na aprovação do requerimento de urgência. Porque, efetivamente, eu pessoalmente penso que as penas contra essa infantaria, né? Essa raia miúda aí, que depredou os prédios, né? Que fez a famosa festa da Selma, né? Aquele esboço de insurreição, né, que houve ali em janeiro de 2023, eu acho que essa raia miúda tem recebido condenações que me parecem excessivas. Né? Você dá 14 anos para uma pessoa que pintou a estátua de batom, você vai dar quanto ao Bolsonaro? 80, 100 anos de prisão? Não é? Porque perdeu-se a mão aí, não é? Evidentemente que se perdeu a mão e criou-se uma situação impopular, não é? Porque as pessoas veem que a pena está completamente desproporcional. Não é? Em vez de se focar nos grandes responsáveis, né? Os financiadores, os organizadores, o foco caiu na infantaria, né? Que foi a luta, e aplicando a ela, né, penas visivelmente desproporcionais. Então, eu penso que realmente essa revisão, o ideal é que o próprio Supremo Tribunal Federal se encarregasse de fazê-la. Eu acho que isso está em curso aí, através do voto separado do ministro Luiz Fux, né, que chamou atenção para isso. Né? O xerife, né, o Xandão, está aplicando penas, está propondo penas completamente desproporcionais, o que está ligado ao seu caráter. Né? Eu tenho sempre advertido aqui, há um embevecimento pela atuação do Xandão que me incomoda muito. O Xandão é um homem de direita, é um homem autoritário, é um homem que foi secretário de segurança do Temer, que reprimiu os movimentos de professores em São Paulo. Ele tem tido uma boa atuação em barrar o golpe do Bolsonaro? Sem dúvida, ele tem tido uma boa atuação. Né? Porém, isso não nos autoriza, né, a esse embevecimento
que existe por parte, inclusive, de gente de esquerda, como se ele fosse o grande salvador da democracia, né? Então, eu penso que há que se ter cuidado com isso, porque amanhã a metralhadora do xerife pode se voltar contra a liderança de esquerda, né? E aí as esquerdas que tanto elogiaram o homem vão se encontrar numa situação incômoda, né? Então, eu penso que, efetivamente, a melhor alternativa é diminuir maciçamente essas penas para um limite razoável e, inclusive, com direito aos que não tivessem antecedentes penais que cumprissem a pena nos seus domicílios, não é? Quer dizer, não há nenhum sentido, né? Agora, e em cima dos financiadores, né? Quer dizer, cadê os financiadores? Cadê os organizadores dessa festa da Selma? Esses caras é que têm que receber penas maiores e, então, concentrar a opinião pública no debate dos grandes responsáveis pelo golpe que, afinal, abortou, né? Bolsonaro e a sua clique, né? De generais e de civis que estavam ali, né, preparando um golpe sangrento, né, um golpe assassino, e que seria terrível, né, para a democracia brasileira. Acabaria com essa democracia certamente insuficiente, mas que nos permite aqui ter esse tipo de debate que nós temos agora e que num regime dominado por uma nova ditadura jamais poderia existir, né? Então, essas margens que ainda existem e que são substantivas devem ser preservadas e aperfeiçoadas, desapareceriam, né? Então, esses capos, né? Esses sim é que devem sofrer penas realmente pesadas, né? Rompendo com a conciliação histórica do Brasil, que em 55 o JK anistiou os golpistas, em 61 a tentativa de golpe foi, na prática, anistiada, não houve propriamente anistia, porque sequer os caras foram condenados, né? E depois isso tudo alimentou o golpe de 64. Né? A impunidade de golpistas só vai alimentar, né, a preparação de novos golpes, como aconteceu nos anos 50 e 60 do século XX. Então, aí, aos grandes responsáveis, sim, é preciso dar penas exemplares. Não se chega ali aos financiadores e aqueles que produziram, construíram essa tentativa de intentona lá em Brasília. Infelizmente, parece que o Supremo Tribunal Federal só chegou até agora nos peixes pequenos. A gente não vê a turma que produziu todo esse processo ser punida. É o que a gente lamenta até aqui. Professor, falando ainda sobre essa questão do PL da anistia, o governo Lula, ele fala em avaliar as traições aí dos deputados da base que assinaram esse PL que a gente citou ainda há pouco, se eu não me engano, 148 deputados que compõem partidos da base aliada. Há a possibilidade, inclusive, de retirada de cargos no executivo que foram entregues a esses parlamentares, esses deputados e senadores, especialmente os deputados que a gente se refere agora. Não seria o momento ideal, professor, para o governo Lula, presidente especificamente, rever essa lógica do toma lá da cá, encerrar de uma vez por todas essa troca de cargos por apoio parlamentar, ainda mais considerando que nem mesmo os votos no Congresso desses partidos são garantidos para o governo? Seria possível essa mudança de postura por parte do governo, considerando que uma boa parte desses partidos não vão seguir com o Lula nas eleições do ano que vem? Eu acho que seria aconselhável, mas eu acho que, considerando o rumo que o governo tem tomado desde o início, acho que é muito improvável que isso possa acontecer. Não é? Empregar esse termo traição chega a ser engraçado, não é, Anderson? Porque realmente um grande revolucionário dizia: nós só somos traídos pelas nossas ilusões. Quer dizer, havia alguma ilusão aí que esses homens que assinaram, né, eram fiéis ao governo? Né? Isso tudo é uma encenação, é uma retórica, né? Quer dizer, não tem nada a ver. Né? O governo, ali você não tem nenhum anjo, né? Nenhuma criança ingênua, né? Eles são homens experimentados, sabem perfeitamente que a fidelidade dessa gente que entrou no governo é uma fidelidade
altamente instável e todo mundo sabe disso, não é? Quer dizer, não há ninguém que esteja enganando ninguém, não é? Claro, às vezes o fenômeno estoura assim na opinião pública e deixa as pessoas constrangidas, não é? Mas realmente ali eu acho que seria aconselhável, inclusive considerando as eleições de 26, seria aconselhável que o governo mudasse de rumo. Mas isso implica muito mais do que afastar alguns deputados, etc., etc., ou uma reforma ministerial, né, que está anunciada há mais de 6 meses e que não acontece. Implica uma reorientação do governo, né, e que implica também um recurso à sociedade, né, aos movimentos populares. Mas isso, sendo aconselhável, me parece altamente improvável que o governo... O candidato preferencial do Lula à presidência do PT é o Edinho, o cara que conseguiu perder a prefeitura, ele teve 2 mandatos em Araraquara, perdeu por um bolsonarista, né? Esse homem é o grande homem que vai reerguer o PT, né? É um homem da conciliação mais aberta, mais clara, né? Então, e é o candidato, segundo a Glaze, é o candidato do Lula, né? Então, que, embora ele seja prudente, como sempre, não queira se manifestar publicamente, é o candidato do Lula, é o Edinho Silva. Então, evidentemente que eu acho que é muito difícil que a gente tenha uma correção de rumos, né? A gente vai continuar, talvez aqui e ali haja uma mudança superficial, mas eu sou muito cético. Se acontecer, eu ficaria agradavelmente surpreso, né? Mas eu sou muito cético em relação a isso, né? Eu lembro aquela história do Barão de Tararé, né? Dali onde menos se espera é que não vem mesmo nada. É isso. Se eu fosse a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, parece que ela mesma já admite a possibilidade e apoia o Edinho Silva. Ela vinha ali numa ala de ruptura dentro do partido, mas ela, depois que virou ministra, especialmente adotou esse discurso da conciliação, já diz ali que parece que ela vai buscar ali um consenso em torno do nome do Edinho Silva. A gente tem acompanhado de perto essas movimentações visando as eleições para a presidência do PT. A gente conversa muito aqui, inclusive, com o Zé Genuíno a respeito disso. Quando chegar mais perto, eleições vão acontecer agora no meio do ano. A gente vai fazer um diálogo mais profundo à medida que for se aproximando o processo eleitoral dentro do PT. Agora, professor, eu queria tratar de uma outra questão aqui que pouca gente tem falado. Na verdade, pouca gente lembra do 22 de abril, né, o dia do dito descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram ao nosso país, que chegaram ao nosso território ali com as suas caravelas, enfim, Pedro Álvares Cabral. Eu queria que o senhor falasse um pouco, professor, a respeito do que representaria hoje esse dia, o 22 de abril, e outra. O Brasil precisa se redescobrir, professor. Como é que o senhor vê hoje o país diante de todos esses problemas, esses dilemas que ele enfrenta? Seria necessário uma redescoberta do nosso país? Bem, essa coisa do descobrimento do Brasil já está já há algum tempo. A melhor historiografia brasileira, quando era criança, superou isso, né? Quando era criança, a gente descoberto o Brasil, como se o Brasil existisse antes dos portugueses chegarem ao Brasil, né? Quer dizer, na verdade, o Brasil só passou a existir séculos depois da chegada dos portugueses. E ele não foi... ele foi descoberto pelos portugueses, né? Foi descoberto pelos europeus, né? Embora isso aí também já está devidamente desmistificado. Os europeus já sabiam que isso existia. Quando eu era pequeno, eu aprendia que a frota do Cabral tinha chegado aqui por acaso, né? Bateram os ventos e tal. Isso tudo está desmentido. A frota já veio sabendo da existência de terras, né? O tamanho delas, a extensão delas, havia dúvidas, mas... Então, foi uma data, né, que diz respeito à chegada dos portugueses aqui, não à descoberta do Brasil, porque o Brasil como país, como nação, teve muitas dificuldades, Anderson, para se constituir, porque aqui você tinha
grande parte da população era excluída, né, de qualquer tipo de deliberação política, né? Havia os trabalhadores escravos, né, que vinham da África, que, por sua vez, eram fragmentados em inúmeras nações diferentes, com línguas diferentes, costumes diferentes, né, referências culturais diferentes. Né? Depois você tinha também uma massa muito grande de indígenas, né, as chamadas populações originárias, que também eram tratadas de maneira muito sumária, né, executados ou escravizados. Depois houve uma conclusão de que isso não seria muito eficiente, né, mas sempre foram marginalizados, batidos. E as mulheres, né, que quase 50% da população branca também era excluída. Então você tem durante séculos, né, esse país não virou um país, não era uma fragmentação de unidades de produção vinculadas diretamente ao mercado internacional, e não havia também povo brasileiro, porque você tinha trabalhadores, você tinha massas populares, mas que não tinham uma identidade nacional. Não é? Essa identidade nacional seria finalmente criada só no século XX. Não é? Nem a independência do Brasil, né, diante de Portugal, lá em 1822, significou, a meu ver, a constituição de uma nação brasileira. Sabe? Esse foi um processo muito longo, né, de integração econômica, política, cultural, mantida e respeitada, evidentemente, a diversidade, que é uma força, né, que a nação brasileira tem, essa extrema diversidade, mas isso só foi finalmente se constituir ao longo do século XX. E os historiadores deram uma grande contribuição ao estudo do Brasil, desse país, né? Porque eu enfatizo, o Brasil não existiu durante séculos, né? E essa nova historiografia, cito aí, entre outros, o nome do João Fragoso, né? Da UFRJ, que realmente, junto com outros, muitos numerosos, fizeram estudos muito importantes sobre a escravidão no país e sobre a inserção daquelas terras no Império Português. Eram as terras americanas do Império Português. Só foram proclamar a independência, finalmente, uma independência negociada, né, sui generis, né, porque o príncipe português, né, que proclamou a independência do Brasil, ele, inclusive, assinou o hino da independência do Brasil, junto com outros. Então, você tem um processo negociado, né, mas, mesmo assim, o Brasil permanecia desintegrado em termos econômicos e culturais, e foi só a partir do século XX que a gente pode falar, né, na constituição do país e de um povo brasileiro, com muitos problemas ainda, como são inerentes a todos os povos do mundo, diversidades e um pluralismo muito grande, mas, enfim, você tem aí uma condição de falar em povo brasileiro. Porém, é muito importante lembrar que, no século XX, os dois momentos de grande impulso da modernização do Brasil, né, e do amadurecimento desse país como país foram feitos através de duas ditaduras. Né? A ditadura do Estado Novo, entre 37 e 45, liderada por Getúlio Vargas, né? Que um primeiro projeto de modernização e de integração do Brasil, investindo, inclusive, na questão da cultura, né? Ao mesmo tempo, tortura como política de Estado. Né? Quer dizer, então, o Getúlio Vargas, as esquerdas insistem muito em lembrá-lo, terem visto o governo democrático dele, que ele foi eleito democraticamente depois, em 1950. Né? Mas tentam esconder, né? Jogar por debaixo do tapete, né? A ditadura do Estado Novo, que foi uma ditadura horrenda, né? Ao mesmo tempo que reconheceu direitos, enquadrou movimentos
sindical, ao mesmo tempo em que projetou a cultura, executou a tortura, né? Quer dizer, então você tem... e depois uma outra ditadura instaurada em 64, que levou esse projeto de modernização ainda mais, de maneira mais sofisticada, né? Uhum. O Brasil, em 1980, alcançou um patamar de capitalismo para a área dele bastante complexo, um desenvolvimento bastante complexo, né? Com a integração de vários setores que antes sequer existiam. Né? Então, você vê, isso aí tem um custo. Né? Um país que se forma, claro que houve também processos de modernização no período democrático que existiu entre 1945 e 1964. Mas aquela democracia era uma democracia muito limitada, né? Porque os analfabetos, que eram quase metade da população, não votavam, né? Podiam casar, podiam pagar imposto, podiam se matar de trabalho, mas não podiam votar. Né? Quase metade da população não votava. Que democracia é essa? Uma desigualdade incrível. Né? Então, você tem que... É um processo de... essa nova república que a gente tem aí, né? Ela tem essa herança pesada. Né? Ela tem essa herança pesada e o país, como projeto soberano, né? Com projeto de constituição de um compromisso, né, mínimo com a igualdade geral, isso ainda está por ser feito. Né? É um desafio que a minha geração enfrentou, não conseguiu resolver. Esperemos que a próxima consiga, né? Porque realmente o Brasil ainda é um país que tem, a meu ver, problemas, né, de identidade. Né? Você vê, você tem um líder político de grande peso eleitoral, o Jair Bolsonaro, que faz continência para a bandeira americana. Quer dizer, esse agro nosso, né, é um pessoal completamente comprometido com a produção, com o comércio internacional. Se for com os Estados Unidos, Europa ou China, eles não estão nem aí, eles querem ganhar o dinheiro deles. Né? Quer dizer, então, e isso é difícil, né? Porque são os principais responsáveis pela aquisição de divisas para esse país. Né? Então, é um país ainda desconjuntado, né? É um país que, para se afirmar como nação, né, precisa de um projeto nacional que foi desenhado apenas em momentos de ditadura. Né? Em momentos democráticos, ainda está por ser criado, por ser construído. Esse projeto é a grande decepção da chamada Nova República. Né? Ela não foi capaz de estruturar esse projeto nacional. E é por isso que nós acabamos sofrendo a tentação da extrema-direita. Né? A insatisfação é muito grande, o descompromisso, a descrença, e as pessoas aí vão procurar os salvadores da pátria. Né? Então, eu penso que ainda é um desafio. Né? A constituição de uma nação, de um Estado nacional comprometido com a soberania, com a justiça social, acho que é um desafio para as próximas gerações. É isso. Professor, eu queria dar sequência aqui, porque eu tenho um outro tema importantíssimo para a gente tratar aqui na edição de hoje. Na última quinta-feira, o deputado federal Glauber Braga encerrou aquela greve de fome que ele tinha iniciado 9 dias antes, lá em Brasília, depois da votação lá do relatório que pediu a cassação do mandato dele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ele encerrou essa greve de fome a partir de um acordo que foi construído. Teve a participação do presidente da Câmara, Hugo Mota, também a deputada Samia Bonfim, que é companheira do Glauber, e o deputado Lindbergh Faria foram as figuras ali que coordenaram esse acordo, que o Hugo Mota garantiu que a votação do processo do Glauber em plenário lá na Câmara se dará só depois do recesso parlamentar, caso a Comissão de Constituição e Justiça dê sequência a esse projeto. Esse processo, na verdade, a gente acompanhou isso muito de perto. Na última quinta-feira, a gente fez uma transmissão ao vivo, cobrindo aí
o fim da greve de fome, falando sobre esse acordo foi construído. Trouxemos aqui a fala do Glauber no depoimento, o discurso que ele fez logo depois do fim da greve de fome. E eu queria uma análise sua a respeito de como é que o senhor avaliou esse processo, esse período, esses 9 dias de greve de fome do Glauber, os efeitos que essa greve produziu, se eu acho que o Glauber Braga, o deputado, sai fortalecido desse processo a partir da perseguição que foi construída pelo deputado Arthur Lira. Como é que o senhor vê o fim da greve de fome e o que é que os efeitos que ela produziu? Olha, eu pessoalmente tenho muitas reservas em relação a essa forma de luta, greve de fome, mas ela tem uma eficácia consagrada pela história, né? Você tem tanto grandes movimentos de libertação nacional, como, por exemplo, empreendido na Índia pelo Mahatma Gandhi, né, que recorria frequentemente a esse tipo de movimentos. Você teve em outros países, em outros lugares, essa forma de luta sendo empreendida com efetividade. Aqui no Brasil, temos já muitos exemplos desse tipo. Eu me lembro dos meus velhos camaradas lá nas cadeias da ditadura, que fizeram mais de uma vez recurso à greve de fome com um impacto positivo, né? Conseguiram efetivamente conquistas do ponto de vista das condições carcerárias em que viviam. Então, eu penso que é um recurso difícil, é um recurso que pode, inclusive, comprometer de maneira radical a saúde daqueles que recorrem a ela, né? Mas, apesar de minhas reservas pessoais, é um recurso defensável e que realmente pode ter aspectos positivos. No caso do Glauber, eu acho que isso teve consequências positivas, não é? Chamou atenção para o fato, quer dizer, o ideal seria nós termos uma mobilização popular, né, de defesa do mandato do Glauber. Né? Não sei se desistiram de tentar isso por saber que as condições de mobilização popular hoje no Brasil estão muito difíceis. Né? Porque há uma descrença muito grande, Anderson, você sabe disso melhor do que eu, em relação a esse congresso. Né? Eu, às vezes, me pergunto se o Glauber, como liderança popular e política, não estaria melhor inserido numa luta na base da sociedade do que se esvaindo aí nesses corredores do Congresso Nacional. Mas isso é uma outra discussão. Eu acho o Glauber um bravo, né? Quer dizer, estou plenamente de acordo, acompanhei também o processo, um escândalo, né? Você ter um Congresso a tal ponto, né, corrupto e descompromissado com os interesses do Brasil, vão querer caçar um dos pouquíssimos deputados que lutam, né, com honestidade, com bravura, com competência política, né, que lutam dentro do Congresso. Acompanhei esse processo, acompanhei o discurso, me identifico completamente com o discurso que a Erundina, que é uma outra brava deputada, fez lá no Congresso em defesa do Glauber. Acho que ele recorreu, em última instância, conseguiu um impacto, a situação tornou-se conhecida, muito para além dos muros do Congresso, né? E tivemos aí esse período de um adiamento, né? Eu continuo muito preocupado em relação à possibilidade dele ser cassado, né? Quer dizer, de um lado você tem o corporativismo tradicional do Congresso, né? que dificulta a aprovação de uma cassação, salvo se a favor da cassação estejam forças muito poderosas. Né? Eu não sei até que ponto essas forças vão fazer disso uma questão maior. Né? E, desse ponto de vista, o mandato do Glauber será salvo. Mas eu volto a dizer, eu, em termos gerais, em termos de princípio, estou plenamente favorável à combinação do trabalho social de base com o trabalho institucional no parlamento. Mas, nas condições atuais, eu me pergunto se vale a pena, né, investir tantos recursos, né, nessas lutas parlamentares, né, quando elas estão inteiramente desconectadas, né,
das agruras, né, do povo no seu cotidiano. Né? Então, eu faço votos para que o Glauber tenha sucesso nessa luta, né, e que ele consiga realmente integrar de modo satisfatório esses dois aspectos que, em tese, seriam indissolúveis, né, lutas institucionais e lutas sociais, porém, né, mais recentemente, a gente vê que grande parte das lideranças populares que migraram para as lutas institucionais acabaram perdendo o pé, perdendo o contato, perdendo a conexão com as bases sociais que nos elegeram. Professor, eu tenho uma mensagem aqui de um espectador nosso, o Fábio Silva. Ele fala lá de Portugal, nos manda um bom dia aqui. Bom dia desde Portugal. Bom dia, viu, o Fábio? Obrigado pela tua presença aqui com a gente na audiência do nosso programa. Ele diz aqui o seguinte: parece que o Glauber vai muito às bases. Essa é uma característica do deputado Glauber Braga, né, o professor? Inclusive, ele faz o debate, o diálogo a respeito das emendas do mandato dele com a população, enfim, e leva isso para discussão nas bases, a quem ele vai distribuir aí os recursos das emendas às quais ele tem direito enquanto parlamentar. Ele já faz um trabalho muito importante nas bases, né, professor? É importante a gente fazer esse registro para além do mandato parlamentar. Na verdade, ele tenta levar um mandato popular para a Câmara dos Deputados, que a gente vê muito pouco, inclusive, aqui no país nos últimos tempos, né, professor? É verdade. Essa menção que você fez é muito importante, essa ressalva. Né? O Glauber é um dos poucos deputados que tenta combinar, né, essas duas dimensões da luta que, em tese, deveriam ser inseparáveis, eram assim concebidas nos anos 80, quando o PT e setores de esquerda do PSB, do PDT, né, tinham essa coisa, vamos lutar nas instituições, mas sem perder de vista as bases sociais. Acho que o Glauber é um dos poucos, você disse bem, que mantém esse bifrontismo, né? E à custa da saúde dele, à custa da sua vida pessoal. Né? Então, eu penso que isso deve ser ressaltado realmente. Sem dúvida. Inclusive, ó, os nossos espectadores aqui que estão acompanhando o programa, eu estou tentando organizar um papo com o Glauber amanhã aqui no Faixa Livre. Já pedi a assessoria dele, vamos ver se a gente consegue fazer essa conversa aqui com o deputado Glauber Braga amanhã no nosso programa. Fiquem de olho que a gente deve trazer aí novidades ao longo dos próximos dias. Professor, parece que o presidente Lula ele teria participado dessa negociação envolvendo aí o acordo construído para o fim da greve de fome do Glauber. Eu, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas, até porque o Lula, ele, em momento nenhum, ele esteve ali, ele deu uma declaração a respeito disso, ele se colocou em solidariedade ao Glauber Braga, até porque a gente sabe muito bem dos acordos que ele tem com o Arthur Lira, né, que é a figura principal nessa perseguição ao Glauber. O Arthur Lira é uma figura de proa aí do governo, acima de tudo, no diálogo que o presidente Lula tem com essa grande aliança. Então, numa tentativa de não constranger o Lira, o Lula, pelo menos publicamente, não se colocava em relação a esse processo. E o meu último questionamento se dá justamente nesse sentido, professor. Será que a construção desse acordo pelo fim da greve de fome do Glauber Braga não passou pela aceitação do próprio Arthur Lira? Isso porque a gente sabe que o ex-presidente da Câmara ele é um em carne com o Hugo Mota, né, que é o atual presidente lá da Câmara dos Deputados. Inclusive, o Lira foi quem patrocinou a chegada do Hugo Mota, a eleição do Hugo Mota para a presidência da Câmara, eleição que ocorreu agora no início desse ano. Não teve dedo do Arthur Lira esse acordo. E outra, professor, depois do recesso, quando o caso do Glauber for à apreciação do plenário, caso, obviamente ele passe pela CCJ, dá para esperar uma mobilização popular tão intensa como essa que a gente teve, que foi construída por conta da greve de fome do Glauber? Eu imagino que esse expediente não mais será utilizado, não vai ser retomado pelo Glauber, caso o CCJ não identifique a inconstitucionalidade nesse processo. O Glauber não deve retomar a greve de fome, obviamente, mais perto da votação, caso esse episódio esse processo vá a plenário. Não teria havido um cálculo, digamos assim, do Arthur Lira para tentar frear essa mobilização que havia em torno do Glauber nesse momento e passar a cassação em um outro ambiente no segundo semestre, uma redução dessa mobilização em torno da figura do Glauber?
É difícil, né? É difícil a gente especular. É possível, é possível. Esse teu argumento tem lógica, tem uma estrutura interna, mas é difícil dizer até que ponto ele interveio, até que ponto ele não apenas aceitou uma pacificação temporária, né, para voltar a atacar. Aí vai depender também da evolução da conjuntura, vai depender das atividades que o próprio Glauber desenvolver, né? É difícil chegar a uma conclusão de como agiram esses personagens nos bastidores. Uhum. Pois é, o Fábio Silva ele volta a participar aqui dizendo o seguinte, ó, Anderson, a Glaze Hoffman esteve com o Glauber, viu uma foto no X dela. Não só a Glaze, viu, Fábio? Uma série de ministros do governo Lula tiveram com o Glauber ao longo desses 9 dias de greve de fome. Pelo menos 7 ministros estiveram lá com o Glauber Braga, o próprio Sidônio Palmeira, ministro lá do gabinete do presidente Lula, que faz a comunicação hoje do governo, esteve com Glauber, enfim, outras figuras do governo estiveram lá, passaram pelo plenário 5 da Câmara dos Deputados, onde o Glauber fez a greve de fome. E a minha dúvida é se essa construção do acordo não passou pela figura do Arthur Lira e o cálculo que o Lira possa ter feito no sentido de, nesse momento, reduzir aí as pressões em torno, ou a mobilização em torno da figura do Glauber e tentar aprovar essa cassação do deputado num outro momento, lá na Câmara dos Deputados, depois do recesso parlamentar, com uma mobilização menor em torno da figura do Glauber. Eu tenho essas dúvidas, inclusive, vou trazê-las aqui a figuras do PSOL, que a gente deve entrevistar ao longo dos próximos dias. Estou tentando esse papo com o próprio Glauber Braga aqui no programa também, com a deputada Samia Bonfim, outra figura que participou da construção, a presidente, aliás, a líder do PSOL lá na Câmara dos Deputados, a Thalíria Petroni, que também esteve nessas negociações. Eu estou tentando fazer o diálogo, trazê-los aqui ao programa para levantar essa questão que para mim é muito importante nesse momento, é analisar até que ponto o deputado Arthur Lira esteve presente na construção desse acordo que encerrou a greve de fome do Glauber. A gente sabia muito bem que era mais do que necessário o Glauber encerrar essa greve de fome, porque, em primeiro lugar, está a saúde dele. A gente via o Glauber cada vez mais debilitado diante de um momento onde ele só se alimentava, de certa forma, com água, com isotônico, enfim, só consumia líquidos. E era muito importante a gente preservar a saúde do Glauber, mas é muito importante a gente tentar entender o cálculo político que foi feito em torno desse acordo. De toda forma, professor Daniel, a gente vai continuar acompanhando aqui esses desdobramentos aí em torno do caso Glauber ao longo dos próximos dias. Por hora, eu quero agradecer muito sua presença aqui com a gente, Faixa Livre. Obrigado por você ter aberto aí um espacinho no seu feriadão para conversar com a gente aqui no nosso programa. E em um outro momento a gente volta a fazer o diálogo aqui no Faixa Livre. Obrigado mais uma vez pela sua participação e um bom restinho de feriado aí para o senhor. Obrigado a você mais uma vez ao convite e aos ouvintes aí da Faixa Livre. Um abraço forte. Até a próxima, professor. Conversamos aqui com Daniel Arão Reis, ele que é professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, falando um pouco sobre temas importantes aqui no nosso país, falando sobre essa greve de fome ali do deputado Glauber Braga, falou também sobre as articulações do governo Lula, sobre o PL da anistia, as medidas que o governo tem tomado em torno desse tema, os deputados aí que traíram, digamos assim, o governo assinando lá a urgência do PL, enfim, uma série de assuntos que ele tratou, inclusive, também da morte do Papa Francisco,